fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa noite aqui, Senhor Deus, por esse momento de louvor, Pai. Cada momento aqui no culto, na Tua presença, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, Pai amado, e que essa palavra possa chegar em nossos corações, Senhor Deus, em nosso espírito. E possa nos transformar, Senhor Deus, assim como é o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, aqui Paulo, ele vem tocar num assunto muito pertinente para os irmãos da igreja de Galácia. Os irmãos ali, eles estavam sofrendo, passando por uma divisão muito grande. Certos judaizantes, que são judeus, novos convertidos, cristãos judeus, estavam disseminando desinformação ali no meio da igreja, envenenando o coração ali de certos irmãos, proclamando que eles deviam seguir a lei de Moisés para assim serem salvos. Então Paulo, nessa carta dele aos Gálatas, ele traz um ponto muito importante para acalmar esses corações que estavam tão confusos diante de tantas mensagens estranhas, que Paulo não gostava delas, que elas eram erradas. Mensagem de que pela lei eles poderiam então ser salvos, sendo que Jesus já veio, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Então ele, nesse foco aqui do 7 ao 9, ele traz esse ponto, que é um ponto muito fundamental na nossa vida humana, que é a questão de agricultura. A agricultura é um dos meios mais antigos que a gente tem de ter alimento, um alimento saudável, que é plantar, colher e semear. Mas nesse plantar e até o colher tem muita coisa a se fazer. Tem muita coisa a se fazer. Então a primeira pergunta que fica em nosso coração, assim como aquelas pessoas ouviram ali lendo a carta de Paulo, pensaram: o que temos semeado, plantado e esperado colher? Em nosso coração, o que nós temos esperado colher? Então fique bem claro, o que plantarmos será a nossa colheita. E no versículo 7 ele já traz que, em algumas versões, esse escarnecer é zombar, zombar de Deus. E ele firma bem essa parte que não erreis, ou não se engane, não duvide, Deus não se deixa zombar. E logo em seguida ele traz: porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então essa parte de você plantar é inevitável. Nós aqui, enquanto nessa terra, nós vamos plantar, nós vamos semear, nós vamos tomar decisões, nós vamos errar bastante. Mas contra Deus, contra a vontade dele para as nossas vidas, não vai ficar impune. Não vai ficar impune. Porque ele é soberano, poderoso, ele é dono de toda a vida, dono de tudo o que aqui há. Então, se a gente acha que escolher um caminho de rebeldia, de insolência, de vaidades, isso não vai ficar impune. Não vai ficar impune. De certa forma, aqueles judeus que ali intencionalmente faziam isso, espalhavam essa inverdade sobre o evangelho, eles estavam plantando algo muito perigoso. Plantando ali naqueles irmãos a desinformação, dividindo o corpo de Cristo ali. E isso é muito grave. E isso é muito grave porque a verdade é só uma, é Jesus Cristo. Se alguém chega para você mudando isso, alterando esse pensamento de que Jesus é algo só ali coadjuvante, não, é o principal das nossas vidas, é o principal de tudo que nós somos. Então nós devemos tomar muito cuidado com certas pessoas e informações que chegam até nós. Como é que está o nosso filtro? Como é que está o campo das nossas vidas em ouvir, absorver o que os outros falam para a gente? E também, logo em seguida, de ter a informação para
saber discernir o que não é e o que é bíblico, o que é da vontade de Deus. Então não se preocupe, às vezes lendo esse texto pela primeira vez, a gente acha que é uma ameaça àqueles irmãos. Porque se você ler em um tom, vai ficar parecendo uma ameaça, se tudo que você plantar, você vai colher. Mas também traz à tona a justiça de Deus. Porque aqui fala claramente, porque tudo que plantares, você vai colher. Isso expõe claramente a justiça de Deus, que ele não se deixa zombar e não se deixa escarnecer. É uma lei, não podemos mudar isso. Hoje pela manhã estávamos falando ali na sala de jovens essa questão de que muitas pessoas plantam certas sementes e esperam colher outras. Esperam colher aquilo que não plantaram, tomam decisões inconsequentemente e esperam outra coisa lá no final quando chega o resultado. E sempre isentando-se da culpa. Eu não sou culpado disso. Todos ao meu redor são os culpados, mas eu não. Foi eles que lançaram a semente, foi eles que tomaram as decisões por mim. Não fui eu não sou culpado disso, eu não mereço isso. É sempre com essas exclamações. Mas quando a gente ouve o evangelho, se transforma por ele, a gente tem a humildade de perceber que a nossa vida é um campo e a gente tem que tomar cuidado com as sementes que nós lançamos nela. Cada decisão que nós tomamos em nossa vida é uma semente lançada. Até às vezes aquele pensamento que a gente tem ali guardado e um dia faz ele, pode ser uma semente lançada, uma semente errada lançada no campo. Que é inevitável. É inevitável esse lançar a semente e assim como o seu germinar. E o seu produzir frutos também, sendo eles para o bem ou para o mal na sua vida. E é algo muito doloroso. Apesar de que você não fez essas escolhas sem consciência. Você fez pensando claramente naquilo que estava pensando. Uma questão hoje em dia desse mundo, dessa sociedade que nós vivemos, é as pessoas ficarem cada vez mais inconsequentes. Fazerem atos tão maldosos e não pensarem nas consequências. Com certeza você conhece alguém que faz alguma coisa, acontece algo mal com ela, justamente porque ela fez isso, ela sofre essa colheita ruim que ela plantou na vida dela. Vem falar para você, fica triste e tal, mas no outro dia ela está lá fazendo a mesma coisa com a vida dela. Fazendo a mesma coisa. Ela volta para aquele ciclo, esse ciclo de insanidade que é viver às custas das nossas vontades. E exemplos na Bíblia que a gente tem de pessoas assim, José do Egito, que colheu fidelidade mesmo em meio à injustiça. José teria todas, como a gente fala, ele poderia sim ir por outro lado, que era o caminho da vingança, pelo caminho ali da injustiça, como seus irmãos fizeram com ele, mas ele não fez, diante de todas as iniquidades que fizeram com ele. Fizeram maldades tremendas com ele, quase custaram a sua vida, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E na história ele prospera bastante e ajuda até os seus irmãos que um dia o maltrataram. Então ele poderia sim tomar a decisão, mas ele não fez, foi uma escolha dele. Ele escolheu lançar a semente ali na sua vida, a semente da fidelidade a Deus, da confiança, da bondade com seus irmãos, da bondade com aqueles que fizeram mal a ele. Ele foi justo, assim como Deus é justo conosco todos os dias das nossas vidas. Pode parecer que não, pode parecer que uma provação que você esteja passando na sua vida, eu também passo e às vezes eu penso que por que eu estou passando por isso? Deus pode estar te provando ali naquele lugar. Mas olha o quão bom e quão maravilhoso é Deus, porque Ele não te deixa passar por esse deserto sozinho. Ele está ali com você, Ele está ali com tudo que você precisar, mas vai depender de você, do seu coração, se vai, enfim, ser humilde para obedecer a tudo que Ele mandar para você fazer e sair desse vale de ossos secos que nos encontramos muitas vezes. Então José é um exemplo claro daquele que lançou a semente boa no campo, ela germinou e ele prosperou muito e ajudou aqueles ao seu lado. Mas também a gente tem outro exemplo
de Davi. Quando ele cometeu aquele pecado horrendo, ele colheu as consequências do seu pecado. Ele colheu. E muitas vezes a gente acha que o colher vai ser distante daquilo que a gente pensa. E não, não é assim. Porque como naquela época, as sementes eram escassas, então tudo que eles conseguiam, eles lançavam na terra. Então não tinha muito controle do que ia nascer ou não. E assim é igual hoje na nossa vida. A gente não tem certeza claramente daquilo que a gente está colhendo, mas a gente pode ter a decisão de fazer o bem, não desanimar, como eu falei em outro versículo aqui mais para frente, mas não desanimar, fazer o bem e assim colher os frutos da bondade. Você errou, você vai errar, pode errar bastante, mas não permaneça nesse erro. Não permaneça. Porque esse ato de você preparar um terreno, para o solo ficar agradável, é muito ardiloso, dá um trabalho. Não é algo assim que você somente está lançando aleatoriamente na sua vida, não. É muito perigoso isso. Você pode ali passar muito tempo da sua vida preparando um terreno, deixar ele perfeitamente para o plantio e lançar a semente errada e assim não colher aquilo que você queria. Então não duvide quando a voz de Deus te falar: é por aqui, meu filho, é por esse caminho que eu quero que você vá. Não hesite em seguir a voz de Deus na sua vida. Então Davi, ele colheu as consequências do pecado e foi rápido, foi quase que instantâneo. Ele teve uma perda muito grande. Então devemos ter muito cuidado com essas consequências dessas sementes, principalmente do pecado, dessa rebeldia que a gente vem lançando em nossas vidas. Vigiar e orar sempre para onde estamos pisando e o que estamos lançando na nossa vida. Porque pensar assim é pensar que estamos sendo observados. As pessoas veem os nossos atos. Isso aqui a gente pode estar somente aqui na igreja. A gente pode estar plantando coisas boas e lá fora totalmente tomando atitudes diferentes da que nós devíamos tomar. Nós estamos sendo observados. E poderemos até estar sendo pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Nós temos que ser sempre o exemplo de bons agricultores nesse reino de Deus. De boas pessoas, uns bons exemplos. Claro que não estamos isentos aqui do pecado, nós temos sim tendência a pecar por esse corpo pecaminoso, essa alma, mas nós cremos no evangelho mais poderoso que o pecado. Nós cremos no evangelho mais poderoso que a nós mesmos, seres humanos, caídos, falhos. A obra de Deus é perfeita em nossas vidas. E Ele jamais deixa a sua justiça falhar. Jamais. Por mais que não entendemos, Ele jamais deixa. E então, se semear é inevitável, precisamos escolher onde semear. Na carne ou no espírito. Porque nessa divisão que tinha na igreja de Galácia, muitos irmãos um grupo estava plantando ali na carne, investindo na carne, e outros irmãos, eles estavam firmes investindo no espírito. E hoje, como a gente tem a obra completa, a Bíblia, a gente sabe bem quem estava certo, apesar da história. Desse grupo. Um na carne e outro no espírito. Sempre essa dualidade que Deus traz na sua palavra. No último sermão que eu preguei, eu falei sobre a rocha, que tem a areia, para onde a gente firmar nossa casa, e tem a rocha. Dois lados. Não existe um meio termo. Não existe uma meia verdade. Somente uma é o caminho certo. Então, esse semear na carne é muito perigoso, porque a gente pode alimentar, vai alimentando, até que um ponto que a gente não aguenta mais. Não aguenta mais sofrer com tamanha opção da nossa carne. O pastor José, pregando aqui, ele fala várias vezes que pecar não é algo que te afasta, porque ele não é algo doloroso, ele não dói, ele é até prazeroso, ele te dá prazer. Por isso que muitos caem nessa tentação. O pecado em si, ele é chamativo, ele é atrativo porque ele atrai o nosso coração caído, justamente porque ele sabe
onde pegar cada ponto, onde ali está faltando certos nutrientes para a gente ficar mais forte. Então, essa dualidade que tem entre um ou outro, carne e espírito, a gente tem que sempre vigiar onde nós estamos pisando. Qual aqui dentro da gente, do seu coração, a gente está alimentando todos os dias? No trabalho, em casa, com as pessoas ali que a gente tem um vínculo mais forte. O que elas observam mais na gente? Elas veem mais carne, mais coisas mundanas, não sabem diferenciar qual espírito está reinando dentro de você? Ou eles sabem claramente falar, te usar como exemplo? Não, um exemplo aqui entre nós é essa pessoa aqui. Ele sim sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que está ocorrendo. Ou você somente está indo na onda das outras pessoas, achando que está certo, se camuflando com essa questão que nós temos hoje, que é de estar em igreja, somos cristãos, somente essa camuflagem que você usa, ou você realmente vive o evangelho. Você tem todos os dias persistido em procurar mais da palavra, orar mais. Somos falhos, mas o dia é muito longo para a gente não tirar um tempinho ali, nem que seja pelo menos 10 minutos. Apesar que isso é muito pouco. Claro, a gente tem outras funções aqui, temos que trabalhar, temos família para cuidar, mas não podemos deixar que o nosso lugar não é aqui. A nossa terra não é aqui de jeito nenhum. Aqui só há corrupção e um dia vai chegar em que tudo isso aqui voltará ao pó, assim como todos nós. No dia do julgamento final. No dia em que Deus, no seu tribunal supremo, junto com Jesus, irá subjugar a todos. E esse texto fala justamente desse dia que vai chegar e que muitas pessoas não esperam. Muitas até não acreditam, porque vivem tão impiedosamente que para elas é como se fosse o aqui e agora e acabou. Fosse o aqui e agora e não existe mais nada além disso. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que tem sim um tempo que vai chegar, tem sim um tempo que vai se abreviar, e a gente percebe isso hoje, tanta maldade, e essa maldade não vai parar. Ter paz é bom, ter calmaria é boa, mas uma notícia que eu trago para todos, que também está na Bíblia, é que o tempo vai se abreviar e o dia da colheita de Deus vai chegar. Vai chegar e vai ser tremendo esse dia, porque aqueles que não esperavam vão ficar espantados e surpresos, mas aqueles que, como no texto fala aqui, semearam a boa semente, vão colher as melhores coisas que Deus tem a oferecer. Trazendo à tona de novo a dualidade, qual vai ser o melhor daquele dia? Entre você ouvir o sim de Deus, tu és meu filho, e o choro daqueles que ouvirão, não, você não é meu filho. Apesar que muitos aqui, enganados, vão dizer, Senhor, Senhor, mas eu preguei, mas eu falei em teu nome. Mas como diz no primeiro versículo que a gente leu, no versículo 7, lá fala bem no início, não erreis, não se duvide. Deus não se deixa zombar. Ele conhece o coração de cada um. Se é em verdade, se é em mentira, se você está fingindo alguma coisa aqui dentro, Ele sabe. Ele sabe claramente onde o seu coração está. E se não está em Deus, provavelmente está no pecado. Quanto mais você chega perto de Deus, mais perto você vai ser tentado. E mais perto também, olha só que maravilha, você vai observar onde você deve seguir. Porque Jesus, esse evangelho maravilhoso, ele ilumina o caminho para a gente poder prosseguir aqui nessa terra. Ele trouxe a sua palavra, ele tem vários testemunhos aqui dentro, histórias que não são só meramente histórias, mas testemunhos vivos de pessoas que viveram a vida nesses dois mundos, pessoas que viveram uma vida totalmente ímpia, uma vida totalmente para Jesus Cristo. Apesar das dificuldades, que não podemos culpá-las, é claro. Dificuldades teremos todos, independente
da idade da pessoa, independente do que ela faz da vida, você vai passar por dificuldade. Mas a sua reação diante dessa adversidade vai depender do quanto próximo você está de Deus. A sua decisão, a minha, vai depender do quanto próximo a gente está de Deus. Porque até no campo você tem que cuidar para predadores, invasores. Tem que ter cuidado com isso. É um trabalho ardiloso. Tem que ter cuidado, vigiar sempre. Ver se o que está crescendo está saudável. Ver se a vida que está crescendo ali tem saúde, tem vida, tem espírito nela. Então o texto que traz claramente nesse ponto é inevitável. Você vai semear, independente até se você estiver fazendo nada, você está semeando alguma coisa aí. E um dia você vai colher. Por que então não escolher um campo bom para plantar essa sua semente? Para plantar, tomar decisões boas, atitudes que venham a colher coisas boas. Nós temos essa decisão de todos os dias, quando a gente abre os nossos olhos, a gente vai ter a nossa primeira interação social, seja com a nossa família ou com outra pessoa, a gente tem a decisão ali de plantar uma semente no coração daquela pessoa. Falar da palavra, não ir com o que ela tem para nós, mas oferecer esse evangelho. Nós temos essa decisão. Mas semear no Espírito exige perseverança, porque a colheita não vem no dia seguinte. E aqui no versículo 9, então, ele fala que e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo faremos se não houvermos desfalecido. 2 pontos importantes que ele traz aqui. A colheita, você pode plantar, ela vai germinar, mas a colheita ela tem um tempo. Ela tem um tempo de espera, ela tem um tempo onde você ali viu ela crescer, observou, e você até consegue distinguir com antecedência que fruto que ela vai dar na sua vida. Então tem sim um tempo determinado. Essa ansiedade desse tempo, desse dia, de que quer tudo na hora, quer tudo nas pressas. Ah, eu quero primeiro fazer tudo da minha vida, depois você virar Deus e tudo mais, tudo mais. Você está olhando para um campo, investindo num campo que é corruptivo, que tem muita corrupção, que não vai servir de nada. Se ele não for infrutífero e você ainda quiser insistir nesse campo, está ali investindo todas as suas forças num caminho que não é de Deus, num caminho que não é fruto da bondade de Deus. Mas para isso devemos perseverar no Senhor. Assim como aqueles irmãos que estavam firmes, investindo no Espírito, não se deixavam levar por judaizantes que falavam outras coisas em seus ouvidos, eles continuaram firmes. E aqui Paulo traz em sua carta que a colheita é bela para aqueles que esperam. Aqueles que esperam no Senhor colhem coisas boas. Aqueles que plantam no Senhor colhem coisas boas. Aqueles que estão aqui, que perseveram, que não se desfalecem. Em algumas versões traz não desanimeis, pois o caminho é bom. Pois isso que você está fazendo não é em vão. Não é em vão, meus irmãos. Não é em vão estar aqui. Não é em vão passar esse tempo todo aqui. Apesar de que um dia na presença de Deus vale mais que 1000 em outros lugares. Não é em vão passar esse tempo aqui. E é uma coisa engraçada, porque assim a gente pode passar 10, 8, vários anos aqui dentro da igreja, pode ler a palavra várias vezes, mas mesmo assim, se você não tomar cuidado com o campo da sua vida, você investiu num campo totalmente infrutífero, inútil. Porque se o seu coração não estiver aqui verdadeiramente, não confiar de todo o seu coração, do que adiantou tanta perseverança da sua parte? É claro que algumas pessoas conseguem perceber a tempo e conseguem mudar, investir, trabalhar, agir conforme precisa. Mas não podemos perder esse senso de que está tudo bem. Já passei tanto tempo aqui dentro da igreja, já conheço o evangelho, tenho uma base muito boa, e se deixar levar somente pelas suas decisões e não confiar na palavra de Deus. E não confiar, não esperar nesse tempo de colheita que vem e vem sem demora.
Pense em demora, porque apesar de nós termos a percepção de que vai demorar, ele não demora. O que você plantou talvez há 4 anos atrás, você pode estar colhendo hoje, dando fruto agora. Ou que ontem, uma decisão errada que você tomou ontem, pode estar afetando hoje. Então, esse ato de a gente não ter certeza do que a gente está plantando, não ter aquela certeza do fruto que a gente vai colher, reforça mais ainda de como a gente deve andar e agir aqui nessa vida. Andar com temor a Deus sempre. Buscar sempre da palavra de Deus, buscar sempre da verdade inabalável. Buscar sempre da verdade que não falha, dessa justiça que não erra. Então, esse persistir, esse esperar, esse confiar em Deus não é em vão. Não é em vão. Esse ato de a gente confiar a nossa vida a Deus, entregar o nosso campo da nossa vida, mesmo que ele esteja seco, mesmo que ele seja até infértil, Deus vai agir ali. Deus vai agir ali na sua vida. Deus vai agir com todo o poder dele para reverter essa situação. Porque nada é impossível para ele. Você pode estar afundado hoje, mas um ato simples que você pode fazer é confiar a sua vida a ele. Que ele vai te trazer à tona. Que ele vai levar todo o seu conhecimento, que é maravilhoso. Ele fez todas as coisas, ele sabe cada coisa que vai acontecer, então ele sabe muito bem. Basta a gente confiar e persistir. Persistir. Porque tem certos frutos que ele demoram mesmo a dar. Ele demora mesmo a florescer, demora mesmo a até brotar. Mas se você persistir, você vai colher coisas boas no Senhor. Um exemplo claro de quem não desanimou, quem não desistiu, e o caso também de José que poderia, tinha todos os motivos para isso, foi o próprio Jesus Cristo. Olhar a fundo ao ministério de Jesus é perceber que ele, sendo homem, passando por as mesmas coisas que a gente passa aqui no dia a dia, é que a gente sim tem poder também para não sempre escolher o pecado. E último caso, a gente, alguma coisa deu ruim, a gente vai lá e peca, vai lá e faz coisas ruins como se fosse uma desculpa. E não, Jesus Cristo persistiu até o fim. Até a cruz, até a obra suprema que foi a cruz, ele persistiu até o fim. Teve diversidades e teve muitas coisas difíceis. Ele até inspirou outras pessoas a continuar também. E a obra, o evangelho ali, passou mais adiante. Olha o fruto, quão belo é disso. Até Paulo é resultado disso. E quanto tempo se passou desde que Jesus morreu, ressuscitou, assim está sentado aos céus? Quanto tempo passou até que chegou até Paulo? Quanto tempo demorou até que germinasse no coração de Paulo? Então esse é o propósito aqui nessa terra, de nós gloriarmos a Deus com as nossas vidas, vendo o quão bom é o que Ele está fazendo em nós, o quão bom em um estado de morte que a gente estava, e Ele trouxe a gente para um estado de vida e vida plena com Ele. Ano passado, quando a gente estava lá em Anápolis, no movimento Move-se da convenção, eu perguntei para o pastor mestre, o Cristiano que estava lá, ele falou assim que, olha, a gente faz aqui, a gente fala com tantas pessoas, mas a obra quem faz é Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje somente lançando as sementes, mas o Espírito Santo de Deus vai fazer germinar nesses corações. Eu acredito sim que vários bairros ali que a gente passou, Deus agiu. E talvez o que não tenha feito sentido ano passado, talvez esse ano tenha feito para aquelas pessoas. Mas o que foi preciso, o que foi que a gente fez? A gente foi lá, lançou a semente e falou para aquelas pessoas. E não é algo assim como se fosse a minha parte eu fiz, agora a parte é de Deus. Não, não é assim que a gente deve pensar. Jesus me recrutou para uma obra maravilhosa. Para uma obra para não ficar somente para mim. Alcançar mais pessoas que precisam dessa palavra, desse evangelho que muda as vidas. E se a sua não tem mudado ultimamente, não tem mudado, tem passado por uma frieza espiritual, permaneça firme.
Continue sendo bom. Não desanime de ser bom. Procure a bondade de Deus sempre, sempre, independente das circunstâncias. E para finalizar, assim como a terra devolve em abundância o que nela é plantado, nossas atitudes diante de Deus e das pessoas inevitavelmente gerarão frutos. Não podemos enganar o Senhor nem fugir da colheita. Que escolhamos hoje semear no Espírito, em oração, obediência e amor. Essa mensagem que Paulo queria que aqueles irmãos ali estavam passando por essa dificuldade, é isso que ele quer para a gente hoje. Tome bastante cuidado que sementes que você tem lançado na sua vida. Tome bastante cuidado para como está o seu campo, para onde está indo. Porque independente do clima, de predadores que virão, Deus é contigo. Se você persistir, não desanimar na bondade dele, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar com tudo que for necessário para você estar mais perto dele. Ele não te quer longe, ele não te quer destruído, ele não te quer na pecaminosidade desse mundo, que é maldosa, que te deixa no fundo do poço. Ele quer ver você bem, ver você em luz e você fora das trevas, que ele traçou um plano para te resgatar. E por mais que nós tentamos fugir dessa verdade, às vezes enfraquecemos com outras desilusões, mas essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade que nós devemos seguir. Não deixe outras pessoas te contaminarem com informações que não são da palavra. Foque nisso aqui. Foque nesse semear, plantar e até por fim agradecer a Deus. Agradecer por tudo que você está passando, agradecer que Ele vai te livrar e sempre confiar nele, deixando a sua vida aos pés dele, deixando tudo para Ele fazer, com plena compaixão, e Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que está aqui, ó Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que veio ver essa palavra, veio para este culto, ó Pai amado, e adorou o Senhor, ó Pai amado, com todo o coração, Senhor. Alcança as pessoas aqui, Senhor Deus, de certa forma, ó Pai amado, que elas se sintam transformadas, ó Pai amado, elas se sintam mudadas e assim espalhar mais e mais o Teu Evangelho a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou, ó Pai. O Senhor, Deus, tem trabalhado em nós, assim como o Pai amado, aquele agricultor trabalha no campo com, Senhor Deus, amor, com compaixão, com cuidado, Senhor Deus, que o Senhor tem conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, porque você tem cuidado de nós a cada dia, Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu espero que o Espírito Santo age em nossos corações e essa palavra tenha feito sentido, assim como ela fez para mim essa semana bastante. E vamos sempre dar graças a Deus. Com oração silenciosa, estamos encerrados.